A reportagem especial de hoje revela mais um flagrante de desrespeito à lei e à natureza. É mais um escândalo na ocupação ilegal de terras no Brasil. A gente está falando de áreas de proteção ambiental que deveriam ser preservadas, mas que são invadidas e dão lugar a casas de alto luxo para conforto de poucos. A gente se aproxima nesse momento da Ilha da Cavala, em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro. Aparentemente uma ilha deserta, lindíssima, um paraíso. De repente aparece lá na pontinha direita da ilha um telhado que vai se transformando numa casa, mas na verdade é uma mansão de 1.500 metros quadrados. Ele tentou enterrar a casa e deixou uma cortina de vegetação para quem passar de barco aqui não detectar essa construção. O Fantástico passou 3 semanas viajando o Brasil para mostrar até onde vai a ousadia de quem ignora a lei ambiental e constrói em áreas que deveriam estar protegidas. Na beira de praias, no alto de morros e na margem de rios. Acreditando na impunidade eterna, né? Erguendo mansões e hotéis de luxo, onde a natureza, por lei, deveria permanecer intocada. Dá até pra gente tocar na árvore. Aqui na varanda do bangalô não tem nenhuma separação entre o que é construção e o que é floresta. Segundo o Ministério Público, esse hotel foi plantado aqui às custas de destruição. Destruição de florestas, praias e rios por todo o Brasil. Será que os donos não sabiam que estavam construindo mansões em áreas de preservação ambiental? Se não sabiam, pouco a pouco vão sendo avisados pela Justiça. São centenas de ações movidas pelo Ministério Público contra obras e autorizações irregulares. Mas é bom deixar claro, muitas áreas de preservação permanente ficam dentro de propriedades privadas. O desrespeito à lei acontece quando os donos dessas terras resolvem desmatar aquilo que tem a obrigação de proteger. Em São Paulo, no Rio e no Maranhão, encontramos outro crime comum: a apropriação indevida de áreas públicas, que por lei devem ter acesso livre para todos os brasileiros. Essa construção não poderia estar aqui, é irregular, então nada impede a gente de entrar aqui. Eles fizeram o Ministério Público de palhaço. A indignação do promotor é com o caso do Hotel Suriapã, o luxuoso conjunto de casas e bangalôs em Campos do Jordão, a 180 quilômetros de São Paulo, foi erguido com a destruição de 11 hectares de Mata Atlântica. Essa área, equivalente a 17 campos de futebol, foi desmatada numa região de proteção ambiental, apesar da promessa do dono do hotel. Aí ele fez um acordo comigo, ele fez um acordo aqui na promotoria, para não mais intervir lá. O termo de compromisso é de julho de 2000. Os donos do Suriapã admitiram a responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente e prometeram a recuperação completa da área, num tempo em que o que existia ali era só o começo de uma estrada. Eles mentiam, eles diziam que a vegetação estava em estágio inicial. Pura mentira, falsidade, crime. Então aí eles concediam as autorizações com essas declarações falsas. O Fantástico procurou os responsáveis pelo Hotel Suriapã, mas eles não quiseram se manifestar. Quem concedeu as autorizações para a obra do Suriapã, mesmo sem poder para fazer isso, foi o DPRN, Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais, extinto em 2009. Parte dos documentos tem a assinatura do então supervisor Francisco Pereira Fernandes Neto. Será que ele está fazendo isso por ser incompetente ou porque ele está recebendo propina? Localizamos o ex-funcionário em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. Ele está desempregado, presta consultorias eventuais e ajuda a mulher numa clínica veterinária. O engenheiro bota a culpa na legislação ambiental brasileira, que ele diz não ser clara. Um negócio que você não sabe, não tem como, nós questionamos muito. Ninguém entendia direito a resolução do Conama. Ninguém entendia a resolução do Conama. E rebate as suspeitas de corrupção. Bom, ele pode suspeitar, ele pode ver como eu vivo. Estou desempregado até agora, estou aqui desempregado e trabalho com a minha mulher. Francisco Pereira Fernandes Neto foi demitido em 2004 e responde por crime ambiental. Esse outro hotel, o Blue Mountain, aberto no ano passado, é um dos mais luxuosos de Campos do Jordão. A diária aqui custa R$ 4.100. É um quarto de casal, aqui tem um escritóriozinho e aqui a vista
para a Mata Atlântica. Se os hóspedes têm essa vista maravilhosa, é porque o Blue Mountain foi construído exatamente no ponto mais alto da montanha. Segundo o Ministério Público, a obra causou danos às nascentes de 8 rios e interferiu na fauna de uma região com 6 espécies ameaçadas. Toda a construção desse hotel está dentro de uma legalidade. Todos os alvarás, licenças, foram concedidas pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Sim, só que em 2008 o próprio governo de São Paulo reconheceu o erro e cancelou as autorizações. É um problema de Estado, né? É um problema de Estado, município, federação. Eles precisam se entender primeiro, né? Há 4 meses, um juiz mandou demolir o Blue Mountain, obrigando os donos e o governo do estado de São Paulo a pagarem os custos de remoção do entulho e regeneração da natureza. Mas ainda cabe recurso e o hotel funciona normalmente. Aqui de cima a gente tem uma visão muito clara do que acontece aqui na Mata Atlântica. Como o ser humano avança pela natureza em áreas de preservação. Nem tudo o que parece é realmente crime ambiental. Algumas casas aqui no cobiçado litoral norte de São Paulo receberam permissão do IBAMA ou foram construídas antes das mudanças na lei, que aconteceram em 2002. Em maio daquele ano, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, redefiniu as áreas de preservação permanentes em território brasileiro e proibiu construções a menos de 300 metros do mar. Segundo o Ministério Público, o condomínio Aldeia da Baleia comete 3 faltas graves: destruição de mata nativa, construção em área de restinga, ou seja, quase dentro da praia, e casas grudadas na margem de um rio. Há a mentalidade no cidadão de que para ele construir basta ele adquirir uma área. Em nota, a associação Amigos da Aldeia da Baleia diz que os proprietários adquiriram seus lotes totalmente legalizados e que houve investimentos para minimizar os danos ambientais. A mesma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que tenta proteger as praias, impõe uma regra cristalina. Ninguém pode construir a menos de 30 metros da margem de qualquer rio brasileiro. Num rio largo como esse, o resguardo aumenta para 100 metros. Navegando pelo Preguiças, na região dos Lençóis Maranhenses, a gente não viu os bichos que deram nome ao rio. Seria o caso, então, de rebatizá-lo como Rio Mansões? O Ministério Público Federal quer demolir 18 delas. A demolição, conforme os laudos técnicos do Ministério Público Federal, faz com que essa vegetação, que é de preservação permanente, volte a nascer. Para isso, o contador Valdeli de Moraes precisa tirar essa mansão do caminho. Aqui o proprietário passou até do limite do rio. Ali em cima, não sei se dá para ver, tem uma churrasqueira, tem mais um quarto. Quer dizer, a casa avançou além do que seria o limite da propriedade. O problema é que nem a propriedade pertence ao dono da casa. Como é possível que alguém construa uma casa num terreno que não é dela? Então isso é que causa surpresa ao Ministério Público Federal, porque essa construção feita em áreas locais, muitas vezes com a proteção digamos, de políticos locais, de acordos com prefeituras e de autorizações que o Ministério Público sustenta, evidentemente, a ilegalidade. A sentença judicial que mandou demolir a mansão afirma que parte da obra encontra-se encravada em terreno de marinha, que é bem da União e, portanto, de uso comum do povo. Sentenças de demolição já foram expedidas para 7 mansões nessa região. Entre elas, essa onde eu estou agora, a do ex-deputado e suplente de senador Clóvis Fecuri. O juiz disse o seguinte: como esse terreno foi comprado de um antigo morador que já o ocupava irregularmente, o político não pode ser considerado proprietário, mas apenas possuidor do imóvel, ficando, portanto, sem qualquer direito sobre ele. A Justiça também mandou demolir a mansão do empresário Arione Monteiro Diniz, avaliada em 4 milhões de reais. Tem churrasqueira, estacionamento de lancha, deck, lago artificial para criação de peixes, mesinhas com choupanas dentro d'água e até um campo de futebol. Essa entrada do rio aqui é um dos maiores problemas nessa casa, porque foi construída artificialmente, uma intervenção na natureza, unicamente para atender
aos desejos dos moradores de ter uma prainha particular ali perto da casa. O órgão ambiental responsável por áreas como essa do Maranhão é o Instituto Chico Mendes, também conhecido como ICMBio. É uma instituição federal criada em 2007, ligada ao Ministério do Meio Ambiente. O coordenador de proteção ambiental do ICMBio admite que no entorno do Parque dos Lençóis Maranhenses, a fiscalização é falha. O nosso número de agentes é restrito. Os nossos fiscais, eles atendem às demandas prioritárias. Então, em épocas de desova de espécies ameaçadas de extinção, a gente foca na desova de espécie ameaçada de extinção. Os donos foram condenados em primeira instância, mas as mansões continuam de pé. Em nota, o advogado de Arione Diniz e de Clóvis Fecuri diz que as casas têm alvará de construção fornecido pela prefeitura e que os proprietários tomaram as precauções necessárias e obtiveram as licenças dos órgãos públicos. O advogado de Valdeli de Moraes afirma que a construção do imóvel foi precedida de licença e que no local não havia mata ciliar ou vegetação nativa. O rotor gira. Chegamos a 4.000 metros de altitude sobre uma floresta maravilhosa que é uma sobrevivente. Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, menos de 8% da Mata Atlântica resistiram à ação do homem. Essa é a mansão de 1.500 metros quadrados que o dono tentou esconder na Ilha da Cavala, em Angra dos Reis. A terra que saiu do buraco da obra foi jogada sobre a mata e a destruiu ainda mais. O Ministério Público pede, além da demolição, que o dono, o empresário Antônio Cláudio Rezende, pague a conta da limpeza e da recuperação. Em breve nota, a assessoria do empresário diz que não há pedido de demolição e que o processo de licenciamento está em curso. Logo adiante, a gente avista um paraíso cobiçado, o Saco do Mamanguá, em Paraty. Aqui só sobrou o terreno da casa de 5 milhões de reais construída em área protegida. Foi tudo demolido em novembro passado. Outra casa, segundo o Ministério Público, em situação completamente irregular, avaliada em 10 milhões de reais. Um rio foi desviado para passar embaixo da casa e as pessoas poderem ver esse rio de dentro da sala da casa. São outros bangalôs aqui à direita e ali em cima o heliponto para facilitar a chegada. Essas construções foram feitas de duas formas: ou negociando licença ambiental fajuta com funcionários corruptos dos órgãos de meio ambiente, e tem casas que o proprietário constrói no peito. Aparentemente, por enquanto, continua impune, né? Exatamente. O proprietário resiste. Ele evita, impede que seja demolido por recurso de liminares. Quem é o proprietário dessa casa? É bom falar isso não. O dono é o empresário Alexandre Negrão. Em nota, a advogada dele afirma que a residência foi construída mediante licença da prefeitura e possui autorização do IBAMA. Na ação, o Ministério Público repete o pedido: demolição. Pode até parecer contraditório, mas para aqueles que se empenham na defesa do meio ambiente, ainda vai ser preciso muita dinamite para deixar a natureza em paz. O Fantástico mostrou no último domingo a farra dos lotes ilegais. Assentados querendo vender terras que ganharam de graça do INCRA, o que é proibido.